amigos e minhas amigas, estamos de volta com mais um episódio do nosso programa ABDT Entrevista. O ABDT Entrevista é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a nossa academia, trazendo a sua visão sobre aspectos polêmicos do direito do trabalho no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho a enorme satisfação, o privilégio de entrevistar um estimado e competentíssimo confrade. Senhoras e senhores, com vocês, o professor José Cláudio Brito Filho, meu confrade, uma grande figura que eu fico muito feliz em vê-lo aqui, saudável e atuando no seu dia a dia na magistério. Meu querido Zé Claudinho, que bom recebê-lo no ABDT Entrevista. Amigo, uma satisfação minha. A satisfação é toda nossa. E, gente, a gente vai conversar hoje sobre um tema que é objeto das reflexões do nosso confrade, nos estudos de pós-graduação, nos cursos que ele ministra, que é o tema do trabalho decente, a ampliação dos trabalhadores protegidos. Meu amigo Zé Cláudio, o que é que você quer falar sobre este tema? Me explica o sistema de proteção que você pretende defender. Amigo Pamplona, em 2003 eu fiz uma pesquisa no CESUPA, onde eu atualmente leciono novamente na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, a respeito do trabalho decente. Naquele momento, a ideia de trabalho decente tinha 5 anos, porque a OIT tinha, em 98, colocado essa ideia de um conjunto mínimo de direitos e de ações que protegesse os trabalhadores no mundo todo. E, naquele momento, a ideia da OIT estava muito centrada no trabalhador subordinado, quer dizer, uma das espécies do gênero trabalhador. Durante muitos anos, os estudos que foram feitos, e eu depois publiquei essa pesquisa, é um livro chamado Trabalho Decente, já está na 6ª edição, eu mesmo trabalhava sempre na perspectiva do trabalhador subordinado. E eu comecei a ver que era preciso que a gente ampliasse essa noção. Por quê? Porque o trabalhador, pessoa física, mesmo que ele não seja subordinado, ele normalmente tem uma relação assimétrica com o tomador dos seus serviços. E é preciso que se garanta a ele, enquanto pessoa, um conjunto mínimo de direitos. A ideia, então, que eu tenho discutido, principalmente desde a 5ª, 6ª edição do Trabalho Decente, e por conta até das pesquisas que os meus alunos no mestrado vêm desenvolvendo, é de que nós devemos entender que todo e qualquer trabalhador, ou seja, toda pessoa física que presta serviços em troca de um bem com expressão econômica, deve ter um conjunto mínimo de direitos. Eu já tenho pesquisa, por exemplo, concluída de uma aluna minha, que discute isso em relação aos apenados. A lei de execução penal ela é muito parcimoniosa em relação a isso. Em determinados casos, os estados regulam essa matéria de uma maneira que viola os direitos daquele apenado que presta serviço. É claro que ele tem restrições, justamente porque ele está sujeito a uma pena restritiva de liberdade. Mas isso não quer dizer que ele não deixou de ter dignidade e de ser trabalhador. É preciso, então, ter um mínimo de proteção. Limite de jornada, proteção para a saúde, a segurança, um pagamento que seja capaz de proporcionar, não menos para ele, mas mais para a família, uma remuneração mínima. E essa discussão é a discussão que eu venho, então, travando, no sentido de que nós precisamos ter, em relação a todo e qualquer tipo de trabalhador, um conjunto mínimo de proteção, que é o trabalho decente na perspectiva da OIT, mas agora não mais naquela perspectiva limitada do trabalhador subordinado, e sim de todos os trabalhadores. Eu acho isso sensacional. De certa forma, foi isso que a gente propugnou com a emenda 45, né? Com a ideia de todo tipo de conflito oriundo da relação de trabalho. E essa perspectiva ampliativa permite incluir alguns trabalhadores que contratados como pessoas físicas, né? Mas não pelo regime da CLT,
prestam esse tipo de serviço. Eu acho que nós vamos pensar em várias perspectivas nisso. E o que é que você acha, talvez, em relação aos trabalhadores plataformizados? Acha que é um caminho que a gente pode buscar uma relação nesse ponto? Eu acho que os trabalhadores em plataforma, eles ainda são um assunto a resolver no É mundo todo, verdade. né? Nós não sabemos muito bem o que fazer, em certos casos, com eles. Por quê? Porque alguns trabalham num regime de dependência que é possível, talvez, caracterizá-los como empregados, como trabalhadores subordinados, como empregados. Outros trabalham com um grau de autonomia, e isso é fato, que talvez vá redundar no mundo todo no reconhecimento de que ou eles são trabalhadores autônomos, como, por exemplo, propõe o governo atual, com o PLP 12 de 2024, que agora está, de certa forma, parado no Congresso Nacional, mas é uma proposta do governo federal, tá? Que eles sejam considerados como trabalhadores autônomos. Agora, ainda que sejam considerados trabalhadores autônomos, eles têm que ter um mínimo de proteção. Nós não podemos ter, por exemplo, um motorista que trabalha no serviço de transporte com uma plataforma com Uber 99, trabalhando sem qualquer tipo de limitação, do ponto de vista da jornada, sem o reconhecimento de que entre a plataforma e ele, existe um desnível de poder econômico muito grande, que exige que o mínimo de proteção seja dada. Como eu tenho dito, é preciso, por exemplo, que esse trabalhador seja inserido dentro do sistema previdenciário. Não é possível que ele fique à margem da proteção contra os riscos sociais. Então, o trabalho decente para trabalhadores que não são subordinados, ele não vai ser com um conjunto de direitos e garantias que têm os trabalhadores subordinados, tá? E que são a espécie principal. Mas é preciso que haja um conjunto mínimo de proteção. A ideia de dignidade aí calha bem, porque respeitar a dignidade é garantir o direito mínimo para que esse atributo não seja ferido. No caso dos trabalhadores não subordinados, é possível pensar um conjunto mínimo de direitos sem que isso represente uma violação à autonomia ou sem que isso represente uma ideia de que todos serão agora, a partir de agora, trabalhadores, como a gente chama, CLT. Perfeito. Meus amigos e minhas amigas, vocês tiveram a honra, o prazer, o privilégio de ouvir o meu querido José Cláudio Brito Filho, este grande professor, essa pessoa que tem uma grande experiência no campo do direito do trabalho, refletindo sobre esse tema tão importante. E eu digo a todos e todas, aproveitem a oportunidade para ver também os demais episódios aqui do ABDT Entrevista. Veja também a playlist do ABDT Memória Viva e outras playlists em que nós temos muito material produzido pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho na reflexão sobre o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Até a próxima. Um abraço, irmão. Uma honra estar contigo.